Olá, eu sou Maria Antônia, eu sou aluna de pós-graduação através do Instituto Moriá International Center, cujo final dessa pós-graduação será reconhecido pela Universidade Hebraica de Jerusalém. E hoje nós vamos falar sobre como os erros da Septuaginta influenciaram Paulo de Tarso e continuam a impactar pastores no século XXI. Vamos lá? Então, o contexto histórico é simples. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, tradução grega da Torá, foi crucial para a comunidade judaica helenística e os primeiros cristãos. Paulo, um judeu grego helenista, nascido romano, provavelmente usou a Septuaginta em suas epístolas, moldando a sua própria teologia. E isso ainda influencia pastores até hoje. Vimos a Septuaginta, agora vamos dar uma olhadinha rápida no que é um pergaminho, que é o texto hebraico. Então é isso aqui, só para vocês terem essa dimensão. Esse é um pergaminho. Quais são os problemas? Vamos ver alguns exemplos de erros de tradução. Em Abacuque, capítulo 2, verso 4, a Septuaginta, que é o texto grego, diz, abre aspas, o justo viverá pela fé. Isso está escrito em grego. Enquanto que no texto hebraico está escrito, o foco é na fidelidade. Veja que fidelidade é diferente de fé. São duas coisas distintas que nós vamos entender no decorrer deste vídeo. Paulo usou essa passagem para fundamentar toda a sua doutrina, conhecida como doutrina da justificação pela fé, que ainda é ensinada por muitos pastores. Muito bem. Outro exemplo existe de erros, é em Gênesis 4, versículo 8, onde a Septuaginta, que é o texto grego, adiciona, abre aspas, vamos ao campo, fecha aspas, que não existe no texto hebraico. Isso influencia de que forma? Influencia a interpretação de eventos bíblicos. E isso é perpetuado por pastores até hoje. Então, vamos para umas diferenças acadêmicas, Então, vamos explorar as diferenças entre os termos hebraicos e termos gregos para fé e fidelidade. Muito bem. Fidelidade, emuná, versus fé, pistis. Emuná hebraico, pistis grego. No texto hebraico, emuná é citada 2 vezes. No texto grego, 62 vezes. Isso gera um foco entre ação versus crença. Emuná enfatiza a ação de ser fiel e leal. É uma qualidade que se manifesta através de ações externas, consistentes e confiáveis. No caso, especificamente, o texto da Torá. Pistis já é um termo grego que enfatiza a crença e a confiança. É uma qualidade interna que pode ou não se manifestar em ações externas. Ficou clara a diferença? Então, o contexto cultural disso, emuná, termo hebraico, reflete a cultura hebraica, onde a fidelidade a Deus e a Torá é o centro, é o foco central. A fidelidade é vista como uma resposta à aliança de Deus com Israel, através dos mandamentos da Torá. Pistis já é um termo grego na tradução utilizada da Septuaginta, reflete a cultura grega. E, posteriormente, a cristã, onde a fé em Jesus Cristo é o ponto central para a salvação. A fé é vista como uma confiança em Deus e nas suas promessas. Há uma diferença clara entre fidelidade e fé. Teologia. Emuná, ela está ligada à teologia da aliança e à obediência da Torá. Precisa ficar muito claro isso.
A fidelidade é uma resposta àquilo que está contido na Torá. Pistis, que é o termo grego da Septuaginta, está ligada à teologia da salvação pela fé criada por Paulo de Tarso, o judeu grego nascido cidadão romano helenista que usou a Septuaginta como base de suas cartas que deram origem ao Novo Testamento grego. Não é essa tradução que você tem em português, estou me referindo ao texto grego. É importante fazer uma contextualização adicional. Recentemente, um projeto de lei apresentado à Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, tem gerado uma onda de controvérsias. Esse projeto que busca proibir quaisquer alterações na tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida para o português é amplamente criticado por especialistas. Essa proposta revela uma falta de compreensão profunda sobre as complexidades das traduções bíblicas e a importância das revisões acadêmicas. Observe que o projeto é de um pastor deputado, esse projeto de lei. Entre os críticos está a Coronel Maria Antônia, que sou eu. Eu sou autora da obra dos Detritos aos Manuscritos, Caminho de Volta aos Originais em Hebraico, através do fio de Ariadne. E isso implica no papel das traduções nos discursos de ódio contra as mulheres, contra a comunidade LGBT, contra os judeus e assim por diante. O livro destaca a importância de abordagens acadêmicas rigorosas e informadas ao lidar com traduções e interpretações das escrituras, mostrando como interpretações inadequadas geram e alimentam discursos de ódio. Erros de transmissão e contextualização na Septuaginta são vários, né? Tem erros de transmissão, por exemplo, em Jeremias 27:1, aonde omite-se o contexto histórico, influenciando a interpretação de profecias e eventos de forma equivocada. Existem também as discrepâncias que moldaram a teologia de Paulo e continuam a impactar a prática pastoral contemporânea. Pastores podem interpretar profecias de maneira diferente devido a essas variações. Pastores devem estar cientes dessas variações, buscar uma compreensão mais profunda das Escrituras e considerar a intenção original dos textos ao se adaptar mensagens bíblicas para contextos culturais modernos. A diversidade teológica dentro do cristianismo pode ser uma fonte de enriquecimento, mas doutrinas erradas podem identificar falsos pastores, como alertado pelo próprio Jesus. Para aprofundar no tema, eu recomendo algumas leituras, dentre elas a Bíblia grega e hebraica de Emanuel Tov, Paulo e Jesus, como o apóstolo transformou o cristianismo, de James D. Dunn. E, além disso, só para resumir, os erros da Septuaginta influenciaram Paulo e continuam a impactar atualmente. Essas discrepâncias não invalidam a contribuição de Paulo, mas destacam a complexidade da transmissão e interpretação dos textos sagrados. Obrigada por assistir. Tenham boas festas, um ano novo cheio de alegria, felicidade, e em que pese tudo ocorrido no ano que se passou, nós temos, com a resiliência e o desejo constante de, com sabedoria, vivermos mais um ano, transformando a realidade, né, que nos cerca em algo melhor, mais justo, mais honesto, mais verdadeiro, mais puro e principalmente com honestidade intelectual.